Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E sem perder tempo, vamos comentar, discutir, conversar a respeito das principais notícias que circulam pelas redes sociais. As aulas do Brasil estão suspensas desde março e até hoje o governo federal não definiu regras sobre como avaliar o conhecimento dos estudantes durante e depois da pandemia. O mais recente relatório da Comissão Externa da Câmara dos Deputados mostra que, até julho de 2020, nenhuma medida havia sido tomada pelo governo federal no sentido de promover a educação do campo de povos indígenas, quilombolas, ou a educação, inclusive, durante a vigência das políticas de isolamento social. E agora, Ana Cláudia? Olá, Odilon. É sempre um prazer estar ao seu lado. Saúdo a você, internauta, nosso parceiro, nossa parceira, nesta luta de sobrevivência, nesta luta de resistência, porque o nosso país, ele não nos deixa outra alternativa, senão lutar e lutar e lutar muito para viver, para continuar vivendo. A educação é uma pauta sensível. Ela, inclusive, é uma pauta termômetro de governo. O tipo de governo que se tem, as prioridades que este governo demonstra, elas podem ser medidas pelo termômetro de como o governo percebe, promove, investe ou abandona o setor educacional. Em educação, o currículo que permeia toda a sua aplicação, ele sempre vem cheio de ideologias, de intencionalidades. Porém, não ter currículo algum parece algo mais gritante ainda, porque a intencionalidade do Brasil hoje, com esta gestão que está à frente do seu presente e do seu futuro, porque a educação é pauta futurista. Hoje a coisa é gritante, é desleixo, é desmando, é abandono da educação. E olha, gente, a educação é um filão disputado por todos os países que são geridos por pessoas, por mentalidades, por representações que buscam o desenvolvimento, que buscam a autonomia desde econômica a tecnológica, ela passa pela educação inevitavelmente. Então, o Brasil, que é um país continental em dimensões territoriais, está largado neste setor como em outros. Mas neste momento nós estamos falando da educação e podemos, Odilon, compreender que para o presidente Jair Bolsonaro, a única coisa que importa é o mercado. E o mercado com quem ele dialoga de perto, o mercado internacional, o mercado em uma expressão majoritária, porque ele não se preocupa também com entrelinhas e meios, ele só se preocupa com os fins, e os fins para ele estão lá neste setor financeiro, onde Paulo Guedes faz a ponte. E os demais setores estão largados. Se nós formos para o Ministério da Saúde, nós vamos encontrar a inércia homicida, genocida instalada. Quando nós olhamos para o Ministério da Educação, que cá para nós, nos governos petistas,
foi um ministério de ponta. Educação no governo Lula, no governo Dilma, tinha um ministério de ponta, sim, atuando para a supremacia do conhecimento. Claro que ainda com os desafios históricos herdados dos 500 anos de colonização desse país, uma colonização predatória, excludente e com nível alto de divisões de acessos. Mas nos governos petistas, inimigos que sejam, vão ter que admitir, a educação funcionou. O Ministério da Educação trabalhava com projetos para atender não somente as demandas urbanas, mas também as demandas do campo, os quilombolas, os povos da floresta, os povos das águas. Toda esta demanda originária do nosso país também eram contempladas por políticas educacionais que a SECADI desenvolvia, abrigava. A educação para jovens e adultos era uma referência. Nós chegamos a ter referência internacional no setor educacional. Hoje nós estamos falando do mínimo, nós estamos falando do básico e nós estamos vendo este mínimo e este básico largado ao Deus dará, uma atitude própria de um governo de ultradireita afinado com o ultraliberalismo econômico, pois educação é uma pauta societária, é uma pauta de timbre humanitário e tudo o que Bolsonaro combate desde a vida, a história das pessoas comuns do Brasil. Ou seja, neste bojo, todos nós estamos perdendo numa dimensão que só avaliaremos com precisão um pouco mais adiante. Bom, e lembrando que os bancos, eles tiveram sim, apesar do governo federal não definir até hoje as medidas que vão sendo adotadas em relação ao setor educacional, não tem inclusive um plano, como fala esse relatório da comissão externa, e que não é o primeiro relatório, é o segundo relatório em que praticamente o primeiro já alertava para esse tipo de problema e o segundo desenvolve essa situação mostrando que os problemas na área da educação são o que são. Agora, os bancos eles receberam no mês de abril um anúncio do Banco Central de uma ajuda financeira muito generosa de 1,2 trilhão de reais. E olha que nós estamos falando para os bancos privados. O pacote injetou o equivalente a 16,7% do PIB brasileiro. É um valor 10 vezes maior que o aplicado durante a crise financeira mundial de 2008, cujo montante foi de 117 bilhões de reais. E hoje a gente observa que o governo federal ele anunciou a ajuda de R$600 com resistência, diga-se passagem, e ao mesmo tempo nós não temos nem um plano econômico para depois da pandemia, e agora, como diz a comissão externa da Câmara dos Deputados, nós sequer temos um plano educacional para depois da pandemia. Mas, sim, nós temos cortes e mais cortes. O MEC anunciou no próximo ano que o orçamento do próximo ano terá um corte de 18,2% com despesas não obrigatórias, ou seja, são despesas que não incluem salário, enfim, verbas carimbadas. Não incluem salários e verbas carimbadas. São 4,2 bilhões de reais a menos. As universidades federais terão corte de 1 bilhão de reais. Essas medidas só vão valer depois, claro, da aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, uma consultoria chamada iDados divulgou números sobre a condição dos jovens de 22 a 25 anos, mostrando que 40% desses jovens com ensino superior, ou seja,
Os jovens que têm ensino superior, 40% deles entre 22 e 25 anos, eles não têm um emprego qualificado. Bom, os bancos já tiveram a sua ajuda, talvez os outros personagens podem esperar. Nós vamos compreendendo com cada vez mais precisão que a solução para o futuro breve do nosso país vai passar inevitavelmente pelas urnas. Nós temos esta convicção, embora não seja o sonho de um cidadão consciente, que as soluções da sociedade, da vida societária, elas estejam tão atreladas a um resultado das urnas, aos resultados eleitorais. Nós voltamos a um ponto muito próximo da estaca zero civilizatória. Após o golpe recente de 2016, que tirou a presidente Dilma, nós, enquanto sociedade, estamos em um ritmo de retrocesso muito acelerado. Isso inclui perdas e cortes, perdas de direitos e cortes de investimento. Isso em todas as áreas. Sempre é bom lembrar do plano de congelamento do governo Temer, 20 anos de congelamento para investimentos em... O teto de gastos, que aliás o presidente da Câmara disse que não será mexido de jeito nenhum. Olha só, isso envolve áreas muito delicadas das vidas de todos nós. Entre elas a educação, a saúde e a moradia. Olha, isso é delicado demais. Porém, nós ainda temos agravantes, porque nós conseguimos a lamentável proeza de eleger Bolsonaro, que nunca negou seu compromisso com o mercado. Bolsonaro nunca apresentou soluções sociais. Nunca. O tempo todo trouxe interesses econômicos e colocou na berlinda para confundir a sua visão, eleitor de Bolsonaro, que possa estar assistindo isso aqui. Ele trouxe elementos moralistas, discursos falsamente religiosos e ganhou seu voto. Porque o meu ele nunca teve. E o voto de quem pensa um pouco mais à esquerda, ele também não teve. Então foi o seu voto, o voto do indivíduo mais à direita, o voto do indivíduo numa camada de neutralidade que deixou em vulnerabilidade. E o fato é que Bolsonaro foi eleito e essa situação grave se tornou mais agravada porque a política de cortes ela é anunciada com empáfia e orgulho. Bolsonaro não se envergonha de dizer que o interesse do seu governo é beneficiar bancos e servir aos interesses de Trump, o presidente dos Estados Unidos, que Bolsonaro elegeu como ícone. Não sabemos com força de afirmativa se é uma paixão pessoal ou se existe por trás disso algum tipo de ganho. Eu cismo que exista e imagino até que o ganho esteja vinculado à própria campanha de Bolsonaro, que foi uma campanha toda arquitetada na engenharia da comunicação, movida a fake news, em um modelo bastante americano, que se espalhou pela América Latina, adentrou alguns territórios da Europa e continua disputando espaço no cenário global. Quem está por trás? Exatamente o Donald Trump, com o seu país e suas buscas por expansão das ideias e das ações de imperialismo. Nós, brasileiros, estamos sendo convocados a repensar a forma como nos relacionamos, até hoje com o voto. Precisamos zerar todas as experiências que nós já tivemos e, a partir de agora, reconfigurar a qualidade das escolhas. O que leva você, internauta, a escolher um indivíduo para receber o seu voto?
Voto, nós já sabemos que não é uma mercadoria. Voto não é para ser vendido. Voto é uma força de representatividade. Por exemplo, agora, se o corte que Bolsonaro previu para efetivar na educação, ele for barrado lá no Congresso, ele não vira realidade. Perceba a importância de saber escolher quem está no Congresso, quem está nos parlamentos todos. É muito importante por isso. Não é somente a mão na cabeça, no ombro, a amizade, a compra. Não é só isso. É toda uma história de vida, uma história de sociedade que tem a interferência determinante desses indivíduos. Caso aprove, nós estaremos, a partir de 2021, com uma educação mais desqualificada, mais sucateada, e isso vai afetar, inclusive, a ciência. Agora, com a pandemia do coronavírus, nós estamos sendo também convocados a perceber a importância da ciência. Sem ciência não há estudo, sem estudo não há descoberta, sem descoberta não há vacina. Nós precisamos da ciência para garantir a vida. Perceba como as coisas estão relacionadas. A ciência e a educação, elas estão tão ligadas como Bolsonaro, Paulo Guedes e o sistema financeiro, sabe? Então nós precisamos saber qual que é do nosso interesse fortalecer. É o sistema financeiro, que já está tão rico que a cada segundo que é passado agora, as suas cifras crescem e crescem muito mais? Ou nós precisamos defender educação, ciência, moradia, saúde, coisas que afetam diretamente a nossa vida, a nossa casa, nosso bolso, nossa mesa, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, é preciso reconfigurar essa relação, Odilon, porque, tudo bem, Bolsonaro tem uma pauta genocida, nós já sabemos disso, é confirmado, já estamos a caminho dos 110 mil mortos já. E por coronavírus, causa única. Bolsonaro tem uma pauta mercadológica que é anti-educação. Também nós sabemos, mas qual é a nossa pauta? Qual é a sua pauta? Nós estamos sendo vitimados por toda essa história da pandemia. Mas diante de tudo isso, o que é que você tira de aprendizado? Porque eu estou tirando como aprendizado que o peso das urnas, eles agora estão maiores. Muito maiores. Porque as nossas perdas foram tantas e tão significativas que se não tivermos força para elegermos indivíduos que coadunem com essas nossas necessidades e movimentem legislaturas, movimentem espaços de negociação de igual para igual, com força, inclusive, de pressão, nós não vamos recuperar o que nos foi tirado de maneira tão grotesca. E olha, não foi o PT, não foi a Dilma, não foi o Lula, não foi o Haddad. Foi a política de Bolsonaro, que é dividida entre ações de um executivo completamente desvinculado do país, mas que se utiliza de todas as máquinas públicas em benefício desses interesses, e estardalhaço feito por um segmento chamado bolsonarismo que espalha ódio. Nós temos muitos desafios, e desafios que precisam da ciência para serem compreendidos, combatidos e, quiçá, vencidos. E olha, o Departamento dos Estados Unidos renovou o alerta para que os americanos não viajem ao Brasil. Nesses tempos de pandemia, existem duas justificativas. Primeiro, a situação do coronavírus. Segundo, a questão da violência. O aviso estava em vigor desde o dia 19 de março e foi renovado no último dia 6 de agosto. Então significa que o governo americano está, é claro, de olho na situação do Brasil. E por que eu citei esse dado? Porque a gente percebe
que o governo Bolsonaro possui toda uma política subordinada demais, em excesso, aos Estados Unidos, e além da relação que o nosso presidente diz ter com tanta intimidade com o Donald Trump, mas na prática mesmo que vale é o pragmático, o objetivo. E as autoridades americanas simplesmente sabem que a condição da pandemia no Brasil está em descontrole e isso acaba afetando outras áreas. Então, significa que nós ainda vamos demorar muito tempo. Agora, a gente alcançou os 100 mil mortos da pandemia e não é exagero, já existe contagem na internet, Ana Cláudia, falando de quando nós vamos atingir os 200 mil mortos na pandemia. Isso não é um exercício de tragédia, não é o torcer pelo pior, é pela condição que as autoridades brasileiras colocaram o nosso país. Nós não temos hoje uma política efetiva de combate à pandemia. Nós temos sim o governo Jair Bolsonaro, que agora ele editou algumas medidas em que ele responsabiliza os governos dos estados. Antes ele responsabilizava os governadores, etc., mas agora ele utiliza o aparelho estatal para colocar os nomes dos governadores, onde os estados possuem uma situação extremamente complicada em relação ao lidar com a pandemia. E olha, a gente pode criticar muitos governadores em relação a essa situação, e eles merecem críticas sim, por estarem cedendo de maneira excessiva ao empresariado, etc. Mas, em toda essa crise, os governadores e os prefeitos, Ana Cláudia, eles estiveram praticamente sozinhos. Se não fosse uma coordenação dos próprios governadores e dos próprios prefeitos para lidar com a crise, nossa situação hoje em relação à pandemia seria muito pior. Ou então se eles ficassem simplesmente esperando, passivos, sobre o que o governo Bolsonaro iria fazer. E no sistema federativo que nós temos hoje, nós dependemos, todos os estados, eles têm ainda uma dependência financeira com os cofres da União. Algumas ações só podem ser aprofundadas, melhor geridas, com o complemento do dinheiro federal. Sem isso, não funciona. E alguns estados, nós temos São Paulo, que apesar de ser a máquina que é, mas ele ainda assim tem uma parte de recursos dele que ele depende da União. É pequena, mas depende. O que muda no Nordeste, onde a dependência financeira com o governo federal é muito maior. Nós temos Alagoas, nós temos Maranhão, nós temos Piauí, são estados muito pobres que dependem dos cofres federais e de ações do governo federal. Ainda bem que existe aquela liminar do Supremo Tribunal Federal colocando aos estados a decisão de poder gerenciar as situações que envolvem a pandemia. Se não houvesse essa liminar, as escolas, por exemplo, elas já estariam abertas, porque o governo federal iria reabrir na marra. O comércio já estava funcionando, olha, há muito tempo. Ele iria ser reaberto na marra pelo governo federal. Ou será que alguém duvida das características militares e golpistas que o governo Bolsonaro possui? Eu acho que a essa altura do campeonato não dá para a gente poder duvidar de certas situações. Mas seguindo com o governo Bolsonaro, que sempre nos surpreende, e agora vem a dona Rogéria Bolsonaro. Dona Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do nosso Jair, quando ainda era casada com o Jair, comprou um imóvel por R$95 mil. Tudo bem, mas comprou em dinheiro vivo. O que se investiga é a suspeita de lavagem de dinheiro. Comprar imóvel em dinheiro vivo, Ana Cláudia, é uma característica muito comum, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. E a pergunta que se faz é: de onde veio o dinheiro? Uma pessoa com R$96 mil, com R$100 mil, com não sei quantos mil reais, em dinheiro vivo, em casa.
e ele vai simplesmente tirar o dinheiro debaixo do colchão, vou ali comprar um apartamento, vou ali comprar uma propriedade, vou ali comprar uma fazenda, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E agora, Ana Cláudia? Se você observar assim, bem de longe, sem chegar muito perto, até porque é arriscado, você vai perceber que a família de Bolsonaro não precisou fazer muitos investimentos em formação para o mundo do trabalho. É só entrar na coisa pública. E aí, aquela frase que viralizou do confronto do senhor racista com o entregador, quando o rapazinho perguntou: o que o senhor tem? O senhor trabalhou ou foi seu pai que deu? Então, Pois é. é uma pergunta muito Pertinente. emblemática, que ressoa, né? Ela caberia em cada pessoa da família Bolsonaro. Você trabalhou ou recebeu? Ou recebeu em forma de prêmio por ser ligado a este sobrenome que, em forma de prêmio, vem se mantendo em cargos públicos há mais de 30 anos. Como é que tudo isso se materializa e tantas denúncias de ações ilícitas, como o assessor que repassa dinheiro para a conta, dinheiros miúdos, dinheiros pequenos que se juntam, mas que se juntam e que se somam e que crescem na medida que os anos passam. Como é que se faz com esse dinheiro? Para onde esse dinheiro vai? São muitas perguntas, não é, Odilon? São muitas perguntas, são muitas possibilidades e uma única certeza. Parece que foi o pai que deu. E, reforçando o que a Ana Cláudia falou, a gente percebe exatamente essa facilidade com que o governo Bolsonaro ele consegue movimentar dinheiro vivo. A gente se assustou com aquelas malas de dinheiro que foram apreendidas no apartamento do Gedel, lá na Bahia, mas quando a gente observa o dinheiro que é movimentado pela família Bolsonaro e dinheiro vivo, é claro que as autoridades elas sabem que no Brasil, quando você tem uma autoridade pública, alguém do setor público, com muito dinheiro guardado debaixo do colchão, e esse dinheiro é usado diretamente para comprar alguma coisa, é óbvio que a primeira suspeita que se levanta, não quer dizer que eu estou dizendo que é, mas é a suspeita de ser lavagem de dinheiro. Claro que você poderia colocar a hipótese de, assim, veio do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, pode ser, mas também pode ser dinheiro de milícia. Por que não? Não é uma acusação, é uma hipótese. E hoje, o trabalho que o Ministério Público do Rio vem realizando é um trabalho muito interessante, porque esse trabalho, Ana Cláudia, ele não é levado adiante com delação premiada. Não é o fulano que disse, o cicano que falou, não é delação premiada. É investigação da contabilidade, ou seja, dados contábeis da movimentação financeira desse grupo. Então, eles estão construindo um arcabouço de provas contábeis. Nós estamos falando de dinheiro. E aí, com essas provas contábeis, nós temos essa situação que é revelada. Sempre lembrando, que o Al Capone, lá nos Estados Unidos, as autoridades tinham muita dificuldade de ir atrás do Al Capone, mas eles conseguiram alcançar através exatamente do contador. Porque o contador ele tinha tudo. Ele sabia da movimentação do dinheiro, e dinheiro você pode fazer muita coisa com dinheiro, mas você só não pode fazer uma coisa, só não pode queimar. Tem um dado que é interessante, Odilon, de se avaliar, é a importância de ter Jair Bolsonaro na presidência para esse fluxo receber um quê a mais de proteção. Exato. Uma dificuldade a mais para que as investigações elas sejam
não somente levadas a cabo, mas concluídas com sucesso. Olha, cair no conto de eleger Bolsonaro, apesar de todo o perfil que ele revelava, não foi uma boa estratégia brasileira. Na verdade, os setores mais renegados, que viviam ocultos, eles encontraram nisso a oportunidade de se empoderar mesmo, na íntegra. Porque não é somente a questão econômica, que é muito importante para eles, é também a proteção do ilícito. O ilícito, ele se transforma em algo entre amigos. Gente, nós estamos falando do presidente do Brasil, amigo de milicianos, algo entre amigos. E o aparato da nossa república, ele ser utilizado como mecanismo de influência para proteger a própria ilicitude. Isso não pode ser normalizado. Nós não podemos nos acostumar a algo com um teor de crime organizado como esse, como coisa normal. Isso é mais do que um filme, é mais do que um drama, é mais do que uma tragédia. Isso é a nossa história sendo levada a reboque por uma situação política com um desfecho amoral e criminoso num teor como este. E falando em empoderar setores ocultos, o El País trouxe uma matéria muito interessante sobre os evangélicos e o voto miliciano. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele é candidato à reeleição, mas enfrenta sérios problemas no retorno que ele deseja para as urnas. O problema é apoio popular mesmo. E ele busca exatamente os Bolsonaro para poder chegar às áreas de milícia. A Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, da qual o Marcelo Crivella é bispo, ela dá uma forcinha. Uma força muito significativa, embora, Odilon, que a cidade do Rio de Janeiro, ela já entra em uma situação de susto com a possibilidade de uma segunda onda de contágio por coronavírus. A possibilidade de um acontecimento mais letal, de um acontecimento que pega as pessoas mais desarmadas, com ânsia de rua, com ânsia de aglomeração, e a política que se vincula a este estímulo, associada à imagem do próprio Crivella. Então, nós esperamos que todas as hostes celestiais, elas trabalhem sim em benefício do povo carioca, não somente na proteção, mas também no despertamento da consciência. Sim, nós vivemos situações ligadas ao desfecho das escolhas políticas, sim. E Crivella buscar apoio na família Bolsonaro significa, para o povo do Rio, uma ação mais efetiva das milícias. O povo do Rio, que conhece mais de perto como estas ações elas são organizadas, como elas entram nas comunidades, como elas chegam nas casas, porque o discurso deste tipo de sociedade paralela não é um discurso amistoso, não é o discurso do bem-querer, é o poder de domínio, é o poder coercitivo, e nada é mais coercitivo do que o medo. Então, libertar-se é um desafio duplo para o carioca neste momento brasileiro, em que nós temos, de um lado, a pandemia, o coronavírus com a sua trajetória e o seu percentual de letalidade sendo confirmado, e, por outro lado, as crias que nasceram no ovo da serpente, o ninho da milícia que gerou a família Bolsonaro e que deu poder a estas expressões de violência que cortam a história política do nosso país
e batalham para normalizar as suas aparições. E olha, nós temos então dinheiro e muito dinheiro de origem oculta, ou seja, um dinheiro que não se sabe de onde ele veio. Ao mesmo tempo, temos o poder, e o poder enorme que se tem na busca por cargos. Marcelo Crivella, ele busca a reeleição porque o Marcelo ele é trabalhado para, com o tempo, virar um dia presidente da República. Claro que os planos da Igreja Universal do Reino de Deus é alcançar o governo do Rio de Janeiro, mas principalmente a presidência da República. Eles hoje têm a representação enorme com Jair Bolsonaro no poder, mas essa representação não é de alguém da igreja, não é alguém do ninho. E o Marcelo Crivella hoje é esse nome político da Igreja Universal do Reino de Deus, que, é claro, sonha em alcançar esferas de poder usando todos os meios possíveis, e não precisa se perguntar a origem de tanto dinheiro que circula entre os Bolsonaro, que faz com que eles possam usar essa quantidade, essas finanças, essa condição, essa pujança financeira, no caso, em imóveis ou outras questões, enfim. Ainda bem que tudo isso vem sendo investigado e, ao mesmo tempo, uma pena, porque os senhores imaginam que todo esse esquema ele só foi descoberto, Ana Cláudia, porque o Bolsonaro virou presidente da República. E aí, por extensão, você tem a situação dos filhos, etc. Essa situação que eu falei agora, na notícia anterior, sobre a ex-esposa do Jair Bolsonaro, que comprou imóvel por R$96 mil em dinheiro vivo, essa condição daqui é de 1996. 96, então já faz muito tempo. Você já imaginou? Mas na sucessão, os filhos de Bolsonaro têm comprado muitos imóveis. E é esse ponto que se coloca, ou seja, é a condição... Rogéria é a mãe de Flávio, Eduardo e Carlos. E que é a questão de a gente, é aquilo que a gente leva em conta. Será que a gente hoje, as pessoas ficam tão indignadas com o combate à corrupção, com etc, etc, mas isso também é uma forma de corrupção. Descobrir a origem desse dinheiro também é uma forma de corrupção, assim como também é importante descobrir de onde veio o dinheiro das pessoas que executaram a Marielle Franco. A descoberta do dinheiro que matou a Marielle Franco hoje, Ana Cláudia, ela é muito mais importante que descobrir quem matou. Por quê? Porque quando você descobrir a origem do dinheiro, você vai descobrir toda a teia que matou a vereadora do Rio de Janeiro. Hoje o que se sabe, o que aparece, são os executores do crime. Mas os executores, eles foram mandados por alguém. E alguém pagou. Quem pagou? De onde veio o dinheiro da pessoa que pagou por esse crime? E isso daí, talvez hoje, para mim, isso aí é mais importante que saber os motivos que mataram a Marielle, que depois de tanto tempo, ele precisa ser, sim, investigado. Não se quer combater a corrupção? Isso também é uma forma de corrupção com um fim trágico. Mas a Marielle, quem sabe a Marielle, ela vai nos ajudar a descobrir como é que funcionam as eleições no nosso país e uma parte desse dinheiro. Você quer comentar antes que a gente encerre? Só a nossa reforçada solidariedade às pessoas do Rio de Janeiro que padecem das consequências dessa tragédia nas suas vidas e nas suas histórias. Que o Brasil possa despertar. Para encerrar o nosso programa Dois Pontos, agradecendo a cada um de vocês pela sua audiência, lembrando que o nosso programa está na Repórter Nordeste TV, que todos os dias tem uma programação muito interessante, que nós pedimos que você possa acompanhar, possa curtir, possa chamar os seus amigos também para compartilhar em suas redes sociais. E
Nós estamos encerrando aqui mais um programa Dois Pontos, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Tchau.